A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em vocês se ajuntarem conosco, em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais,
sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de vocês ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nessa live. Gratidão pela presença de cada um de vocês, por ter vindo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão a cada um de vocês, que vocês possam ser muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento 24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem também a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente, porque somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar aqui presente para poder sortear um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder dar início à nossa live e também para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração. Oração de número 5. Vamos aqui na oração de número 5. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Diz assim na oração de número 5. Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, peço que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo. E chega a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então escolha aí o seu número de 1 a 24. Vamos aqui ao sorteio. Hoje começaremos com o rebanho de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias contém 3 capítulos. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Sofonias. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando. Sofonias, capítulo 2, contém 15 versículos, que diz assim: juízo sobre os filisteus. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: porque Gaza será desamparada e Ascolom assolada. Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrom será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei até que não haja morador. A costa do mar será de pastos e cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras, que contém 10 capítulos. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de escolher o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o livro de Esdras, capítulo 9, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Esdras, capítulo 9, contém 15 versículos, que diz assim, fala sobre a apostasia do povo, nos versículos 2, 3 e 4. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos e saíram, se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos cativeiros, porém eu permaneci sentado atônito, até o sacrifício da tarde. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12,
par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Segunda Reis, contém 25 capítulos. Livro de Segunda Reis, com 25 capítulos. Capítulo 24 do livro de Segunda Reis, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Segunda Reis, capítulo 24. Capítulo 24 contém 20 versículos, que diz assim: o reinado de Joaquim em Judá, nos versículos 8, 9 e 10. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo vieram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, e a cidade foi cercada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Coríntios, com 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 1 do livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1. Contém 24 versículos, que diz assim, que nosso Deus é consolador. Nos versículos 3, 4 e 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus o Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par, e 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas contém 29 capítulos. Capítulo 24 do livro de 1 Crônicas, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. 1 Crônicas, capítulo 24, contém 31 versículos, que diz assim, fala sobre a divisão dos sacerdotes. Nos versículos 2, 3 e 4. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio, e Davi com Zadok, 2 filhos de Eleazar, e Aimeleque, 2 filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que era muito mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os repartiram dos filhos de Eleazar. 16 chefes da casa dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de
2 Tessalonicenses contém 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses para os rebanhos número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. 2 Tessalonicenses contém 18 versículos que diz assim: o apóstolo Paulo advertendo alguns discípulos, que diz assim nos versículos 6, 7 e 8: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus o Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Estarei apresentando para vocês uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência, profundidade do conhecimento e entendimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Saiu a oração de número 14. Vamos aqui na oração de número 14 para dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus o Cristo, e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, possamos ser livres e libertos de todo espírito do mal. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça
e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Abacuque, com 3 capítulos. Livro de Abacuque contém 3 capítulos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Saiu o livro de Abacuque, capítulo 1, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Capítulo 1 contém 17 versículos, que diz assim: o protesto do profeta Abacuque. Nos versículos 12, 13 e 14 diz assim: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morremos, nós não morreremos, o Senhor para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem alevosamente e te calas, quando o ímpio devora aqueles que é mais justo do que ele. E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Filipenses, contém 4 capítulos. Livro de Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Filipenses, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Filipenses, capítulo 3. Vamos aqui no livro de Filipenses. Capítulo 3 contém 21 versículos, que fala sobre a vocação do apóstolo Paulo. Diz assim nos versículos 14, 15 e 16. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicenses, para os rebanhos de número 20 e 19 estarem meditando. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, contém 10 versículos, que diz assim: ação de graças pela fidelidade dos irmãos. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim: e vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra de muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acácia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acácia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar.
Vamos estar aqui meditando no livro de Joel, 3 capítulos. Joel contém 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Joel. Para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Vamos aqui, Joel, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Joel, capítulo 3, contém 21 versículos, que diz assim, fala sobre os juízos de Deus. No versículo 10, 11 e 12. Forjai a espada da vossa enxada e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor e congregai-vos. O Senhor fazer descer ali os teus fortes. Levantem-se as nações e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Tiago, contém 5 capítulos. Livro de Tiago, com 5 capítulos. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Capítulo 4 contém 17 versículos, que fala sobre a incerteza do amanhã. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim, eis agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, com 16 capítulos. Capítulo 15 do livro de Romanos, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Romanos, capítulo 15, contém 33 versículos, que diz assim, que devemos suportar os fracos, nos versículos 2, 3 e 4. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à apresentação de mais uma das nossas mais de 70 denúncias, mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 80, que diz assim, atenção em mais esse desafio que faz parte das mais de 70 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 80. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que todos os que estão com o sacerdote e apóstolo responsável pelas 12 igrejas virtuais e imitando ele e aprendendo com as 12 igrejas virtuais, como está escrito na Bíblia Sagrada, em Hebreus 13, com foco nos versículos 7 e 17, essas pessoas não terão suas obras, suas boas obras, ofertas, nem dízimo se tornando em vão.
como está escrito nos livros de Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E nós estamos desafiando a alguém provar que essas afirmações são mentiras com base na Bíblia Sagrada para receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Para quem provar isso na Bíblia Sagrada e anuncia essa mensagem número 41, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Saiu a oração de número 1. Oração de número 1, que diz assim: Senhor Deus, haja agora a expulsão de todo espírito imundo, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que estiver nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora esse mal, e toda a palavra irá se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos vocês. Não deixe de escolher agora um número de 1 a 24, pois no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, possa estar falando ao seu coração, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros. Meditem aí, façam a sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o livro de Neemias com 13 capítulos. Neemias, 13 capítulos. Capítulo 9 do livro de Neemias. Capítulo 9 do livro de Neemias contém 38 versículos, que diz assim, fala sobre o arrependimento do povo, nos versículos 3, 4 e 5. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Na outra quarta parte, fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas Jesua, Gadmiel, Bani, Azabineia, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade, eternidade em eternidade. Então disseram: seja bendito o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo, 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, contém 20 versículos, que diz assim: a convicção da morte próxima, que diz assim nos versículos 9, 10 e 11. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galáxia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico e Efeso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel, 24 capítulos.
capítulo 5 do livro de 2 Samuel. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos. 2 Samuel, capítulo 5, contém 25 versículos, que fala sobre os filhos de Davi, nascidos em Jerusalém. Nos versículos 14, 15 e 16 diz assim: E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão, e Ibal, Ibar, Ibi, Elisua, Nefeg e Jafia, e Elisama, Eliada e Elifelete. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ruth, 4 capítulos. Ruth contém 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Ruth. Ruth, capítulo 4, contém 22 versículos, que fala que Boaz se casa com Ruth, nos versículos 2, 3 e 4. Então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: Assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciões do meu povo. Se hás de redimir, redime-a. Mas se não houver de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel. Capítulo 37 do livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37, contém 28 versículos, que diz assim: fala sobre o vale dos ossos secos, nos versículos 2, 3 e 4. E me fez passar em volta deles, e eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel contém 31 capítulos. Capítulo 27 do livro de 1 Samuel. Capítulo 27 do livro de 1 Samuel contém 12 versículos apenas. Davi entre os filisteus. Nos versículos 2, 3 e 4, diz assim: Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gade, ele e os seus homens, cada um com a sua casa, Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Isaías, 66 capítulos. Isaías, 66 capítulos. Capítulo 22 do livro de Isaías. Isaías, capítulo 22.
capítulo 22 do livro de Isaías, contém 25 versículos, que diz assim: profecia contra Jerusalém, nos versículos 5, 6 e 7. Porque dia de alvoroço, de atropelamento e de confusão é este da parte do Senhor Jeová dos Exércitos, no vale da visão, dia de derrubar o muro e de clamar até os montes. Porque Elão tomou a aljava juntamente com carros de homens e cavaleiros, e Quir descobriu os escudos, e os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se colocarão em ordem às portas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração. Lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 10. Vamos aqui na oração de número 10. Diz assim: nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para enviar o teu Santo, o Espírito Santo, para nos ajudar nessa caminhada, que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo, e que prevaleça o teu, o Espírito Santo, em nossas vidas, e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, caia por terra todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então mentalizem um número de 1 a 24, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui ao sorteio do livro. Livro de Judas, um capítulo. Judas contém apenas um capítulo. Judas com um capítulo. Contém 25 versículos, que diz assim: advertências e conselhos. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, os sensuais, que não têm o Espírito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo, 40 capítulos. Capítulo 5 do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 5, contém 23 versículos, que diz assim: Moisés e Arão falam com Faraó. Nos versículos 1, 2 e 3. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor de Israel: deixai ir o meu povo para que me celebrem uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não consigo, o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixai-nos agora ir. Caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E não venha ele sobre nós com persistências, pestilência ou com espadas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis, 22 capítulos. Capítulo 8 do livro de 1 Reis. Capítulo 8 do livro de 1 Reis contém 66 versículos, que fala sobre a bênção sobre o povo. Nos versículos 56, 57 e 58. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare
e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração, para andar em todos os seus caminhos, e para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, que ordenou a nossos pais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Malaquias, com apenas 4 capítulos. Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, contém 14 versículos, que fala sobre o amor de Deus por Israel. Diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. Eles serão chamados território de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Não deixe de mentalizar em um número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Saiu o livro de Ageu com 2 capítulos. Ageu com 2 capítulos. Vamos aqui no livro de Ageu com 2 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ageu. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos, que diz assim: Ageu incentiva a construção, nos versículos 9, 10 e 11. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa, disse o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós, o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora vamos aqui para a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à apresentação de mais uma das nossas mais de 70 denúncias. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 79, que diz assim: muita atenção com a união e a política nas igrejas. Essa é a denúncia de número 79, dentre as mais de 70 denúncias com prêmio somado que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar que são mentiras. Atenção, nem as igrejas, nem os seus líderes têm permissão para exercer as atividades do Evangelho só, porque é necessário que tenha no mínimo 3 denominações diferentes e unidas para que as pessoas tenham escolha e interagir exercendo as santas doutrinas do Senhor Jesus, o Cristo, e dos seus apóstolos.
Eles também não têm permissão para oferecer partidos políticos às pessoas, mas sim somente políticos de mandatos ou candidatos. Pois lembrando a todos vocês que o compromisso do Senhor Deus é com os políticos de mandatos, não com os partidos políticos. Examine com atenção os 6 livros que vão aparecer a seguir, pois eles afirmam que nós estamos falando a mais pura verdade. Primeiro livro, Tributos de César, Marcos 12, foco 14 a 17. Segundo livro, Orações, 1 Timóteo 2, com foco de 1 a 8. Terceiro livro, Honrar, Romanos 13, com foco de 1 a 7. Quarto livro, Fazer o Bem, 1 Pedro 2, foco de 11 a 17. Quinto livro, Ensinar e Praticar como está escrito, Mateus 5, com foco de 17 a 20. Livro 6, O Senhor Deus com Todos, Provérbios 8, com foco de 13 a 21. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e anular os 6 livros citados na mensagem, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 40 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, para agora você estar recebendo a sua resposta para com o Senhor Deus, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao sorteio. Se você mentalizou e escolheu o número 20, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 2. Se você escolheu 19, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 9. Número 13, 2 Reis, capítulo 24. Número 4, 2 Coríntios, capítulo 1. Número 14, 1 Crônicas, capítulo 24. Número 6, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 1, Abacuque, capítulo 1. Número 23, Filipenses, capítulo 3. Número 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Número 8, Joel, capítulo 3. Número 10, Tiago, capítulo 4. Número 7, Romanos, capítulo 15. Número 18, Neemias, capítulo 9. Número 21, 2 Timóteo, capítulo 4. Número 11, 2 Samuel, capítulo 5. Número 15, Ruth, capítulo 4. Número 3, Ezequiel, capítulo 37. Número 22, 1 Samuel, capítulo 27. Número 16, Isaías, capítulo 22. Número 5, Judas, capítulo 1. Número 12, Êxodo, capítulo 5. Número 2, 1 Reis, capítulo 8. Número 24, Malaquias, capítulo 1. Número 9, Ageu, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para os nossos recadinhos finais, que diz assim: muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na arroba a IG 1-318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus.
e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nessa live. Agradeço imensamente ao Espírito Santo por ter nos conduzido da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E agradeço também a presença de cada um de vocês que separou um tempinho do seu tempo para poder ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Então, eu fico imensamente grato a cada um de vocês, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar imensamente a vida de cada um de vocês. E lembrando que em Colossenses, palavras do apóstolo Paulo, Colossenses 2, no versículo 5, está escrito assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo ausente ao corpo, estamos juntos em um só espírito. Então, fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém.